Olá, nesse vídeo a gente vai comentar de uma forma bem simples e descomplicada o livro da Conceição Evaristo, Canção para Ninar Menino Grande. Você já leu esse? Vem comigo então. Meu nome é Juliana Valentim, eu sou leitora, escritora e professora de formação. E eu também escrevo todo domingo no blog, então vem comigo pra gente ler juntos esse livro aqui. No nosso vídeo de hoje, o resumo é o seguinte: vou falar um pouco sobre o que é o livro e as minhas expectativas. Depois eu vou comentar sobre uma questão muito interessante que eu queria escrever sobre. A gente vai finalizar com um resumo do livro e o que ele é. Quando eu li esse livro, quando eu escolhi esse livro para ler, eu escolhi porque eu imaginei que eu ia ler coisas sobre visões masculinas, sobre masculinidade, a masculinidade negra, sobre homens, sobre essa imagem do que seria ser um homem e da sua construção, a construção dessa imagem. Eu achei que eu ia ler sobre isso. E aí, quando eu abri o livro, já percebi que não seria sobre isso. Apesar do personagem principal ser o Fio Jasmin, que é esse personagem aqui sem rosto da capa, ó, ele não é exatamente o personagem principal. Existem várias personagens, várias mulheres que conhecem o Fio Jasmin durante a história. Então eu não li sobre masculinidade, eu li sobre mulheres. Mas aí vem uma crítica minha. Vai para a segunda parte, que é a minha crítica. Eu não posso dizer que eu não gostei do livro. Eu gostei do livro, eu só acho que eu me frustrei um pouco porque eu não estava lendo aquilo que eu queria. Ou aquilo que eu imaginei que seria. Mas isso super acontece com literatura, não é? A literatura é assim, a gente embarca na história e você não sabe bem onde você vai parar. Não tem spoiler, né? Uma boa literatura é aquela... Uma boa literatura, né? Uma boa literatura, ou uma literatura surpreendente, né? Um texto surpreendente. O que é canônico, né? Normalmente é reconhecido por esse momento em que você se perde no texto e que você não sabe o que esperar. E essa quebra de expectativa do leitor, ela é muito interessante, né? Aqui eu não tô fazendo crítica literária, por favor, tá? Apesar de ter essa formação, eu não tô fazendo crítica literária aqui. Eu sou apenas uma pessoa que gosta de ler. Sim? Eu e você. A gente finge que a gente não sabe. Eu tava lendo o livro e eu me peguei pensando numa frase que eu vi no TikTok, porque a gente posta coisa no TikTok, acaba vendo também, assistindo, e aí eu vi uma frase que é erroneamente dada como se a Marta Medeiros tivesse dito, ela não disse, tá? Até verifiquei. Mas é uma frase que gira muito nas redes sociais que, abre aspas, as mulheres inteligentes não se casam com os amores da sua vida. E aí eu fiquei pensando, caramba, que coisa triste, né? É muito triste isso, a mulher não poder escolher com quem vai se casar, mesmo que ele seja o amor da sua vida. Por que não? Não é isso? Por que as mulheres precisam ser inteligentes o suficiente para não se casarem com quem elas amam? Sim? Você não acha também que é meio, né? Tem uma situação ali. É óbvio que a gente pode tecer mais sobre isso, mas indo direto pro livro. Por favor, Conceição Evaristo nunca disse uma frase dessas, tá? O livro, resumindo, é a história de um homem que é ferroviário, ele não é o chefe, ele faz parte da equipe, e ele vai passando por várias cidades do interior do Rio de Janeiro e conhecendo mulheres. Ele é prometido a uma mulher, ele na cidade dele é noivo, mas ele vai passando por essas cidades e acaba conhecendo mulheres e se relacionando com elas. O que é interessante dessa forma como a Conceição vai contar, a história, como a autora Conceição Evaristo vai contar a história, é que essas mulheres, elas não buscam, ou em sua maioria, elas não buscam viver com esse homem. Elas sabem que ele está de passagem, de alguma forma elas entendem que ele não vai ficar, que ele busca uma aventura amorosa, e elas participam. E elas participam de alguma forma disso, mas muitas delas ou ficam grávidas e têm filhos, ou elas, de certa forma, têm um final ruim. Eu não vou comentar aqui qual é o final ruim para não dar spoiler, obviamente, né? Mas justamente essas mulheres que vão contando a história do Fio Jasmin. E aí esse personagem masculino vai ficando para trás, vai ficando como uma sombra. E ele é literalmente posto como uma sombra, fazendo uma análise, posto como uma sombra na vida dessas mulheres. Elas são as protagonistas. Então, essas mulheres que têm uma experiência só amorosa com esse homem
têm uma vida completamente modificada por eles, porque afinal de contas, um filho muda a vida de uma mulher, né? Então, como que a vida dessas mulheres muda a partir ali da presença desse homem fantasma, tá? Só participando de uma forma muito coadjuvante na vida delas. Esse pai desaparecido, né? Óbvio que no final do livro ela vai comentando sobre outras experiências do Fio Jasmim com essas mulheres, mas é interessante como que elas experienciam, né? Vivenciam, aí ó, as vivências, né? Como que elas, cada uma de uma forma, tem uma experiência sobre o que é amor. Um livro sobre mulheres e sobre amor feminino. E eu, quando terminei de ler, eu fiquei meio triste, porque eu achei que de certa forma, ficou sugerido, muito sugerido, tá? Foi uma leitura minha. Vamos pensar assim, essas mulheres, elas são só tocadas, né, por esse homem uma vez e têm a vida completamente modificada e às vezes finais infelizes por causa desse homem. Então é uma história triste, né? É uma história triste de várias mulheres. Engraçado como você termina o livro, obviamente muito reflexiva, mas pensando justamente nessa tristeza, né? Como é triste, como é triste essa experiência amorosa que elas relatam, né? As personagens relatam que tiveram sua vida modificada, algumas para melhor, algumas fariam de novo, né? Essa relação assim do eu não me arrependo, mas ao mesmo tempo o leitor, pelo menos eu, leitora, fiquei triste e eu fiquei realmente imaginando nessa frase que as mulheres inteligentes não se casam com o amor das suas vidas, porque a mulher se reduz, né? Parece que o papel feminino se reduziu a isso. Se reduziu a estar ali presente durante a concepção de uma criança, e aí, a partir daí, a sua vida é dado um significado a partir desse momento. E toda a história anterior, né? E cada mulher tem a sua história, todas muito interessantes, parece que vai se perdendo, né? Então é uma história também desse luto, né? Do luto. Eu não consigo deixar de analisar criticamente. História, assim, também que tem essa tristeza, né? É um luto sobre a perda de quem ela era. Será que essa frase que é colocada nas redes sociais, ela tem essa conotação de que, de certa forma, a gente se esquece? Se as mulheres abdicam de conquistarem aquilo que querem, será que estamos nos esquecendo? Né? Fiquei pensando muito nisso. Não sei o que você está pensando, não sei se você pensa sobre isso também. É um livro muito interessante, é um livro que eu super recomendo, é um livro curto, bem tranquilo de ler, dá para ler em vários momentos entre as refeições, entre acordar e ir pro trabalho, entre voltar do trabalho e dormir, entre trocar uma fralda e outra. Então é assim, dá pra ler, é um livro bem acessível, digamos assim, dessa forma, né? E é um livro que eu super recomendo. Não é sobre o que eu gostaria, e também nem precisava ser, né? Mas é um livro essencialmente de uma boa literatura. Desculpa falar boa literatura. Eu posso falar boa literatura agora que eu tô me colocando só como leitora? Existe esse momento? O crítico. Quem critica o crítico? Quem critica o crítico, não é mesmo? Leia o livro da Conceição Evaristo, é muito interessante. E se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, seguir, se inscreve no canal, é super importante. A gente tem também outros programas, como por exemplo, culinária, que a gente sai para comer, para petiscar, etc. Esteja aqui participando, principalmente comenta também o que você achou do vídeo, se você leria o livro, se você gosta desse tipo de livro, e se você gosta desse tipo de vídeo também, porque esse feedback é muito, muito, muito importante. Tá bom? Então a gente se encontra na próxima semana com mais um livro, mais uma leitura. Até lá!